Ao vivo. Fala galera, tudo certo? Preparei com muito carinho essa live, estou esperando que vocês ingressem aí para a gente poder conversar, para a gente dialogar. Quero que seja um momento produtivo, a gente está tomando aqui o espaço do almoço de vocês. Eu espero que valha muito a pena aqui para todos que estão nos acompanhando essa transmissão. Vocês consigam aqui tirar proveito desses momentos, vocês consigam aproveitar realmente as dicas que eu quero compartilhar com vocês, as dúvidas que eu pretendo tirar ao final. Então, você tem uma dúvida aí, você tem uma pergunta, pode fazer durante a transmissão, eu vou acompanhando aqui, mas também eu vou reservar uns minutinhos no final para esclarecer um plantão tirar dúvidas sobre tudo que eu vou compartilhar com vocês, eu vou falar. E hoje tem uma oferta imperdível, tem uma oportunidade muito bacana para vocês. É uma oportunidade única que eu vou dividir aqui com vocês logo em seguida. Quero cumprimentar aí a Martina, está entrando, o Marlon, a Camila. Muito obrigado pela presença, estou muito feliz aí de receber vocês. Transmissão bacana, começando agora. O nome do curso, né, dessa Masterclass é do Zero ao Tributário, partindo da ideia que eu quero fazer com vocês saírem de uma posição de insegurança, de incerteza, e vocês se sentirem mais confiantes, saberem exatamente o que precisa para iniciar a advocacia tributária. Aqueles que já iniciaram, mas ainda estão com dificuldade, por favor, comente aqui, deixa a sua dúvida, faz um comentário no chat, eu estou acompanhando e vou tentar responder na medida do possível todas as questões que forem aparecendo, tá? Essa é uma oportunidade de vocês conversarem comigo, da gente dialogar ao vivo aqui nessa transmissão no Instagram. Estou muito feliz aí com o pessoal, o Augusto entrou, a Sara sempre acompanha e deixa perguntas, né? Valeu aí pela presença, Sara. A Ida, a Luísa, muito bacana, gente, muito bacana, vocês estão acompanhando e eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui dessa minha experiência, dessa minha trajetória. Muitos que já me conhecem, já me acompanham, sabem quem eu sou, mas não custa dizer aqui da onde eu venho, né, qual é a minha trajetória, para vocês saberem exatamente por que eu estou falando isso, por que eu estou passando essas dicas e por que vocês devem levar em consideração, devem pensar sobre essas dicas para começar a atuar na advocacia tributária. Eu iniciei também do nada, eu comecei na minha família, ao contrário do que muita gente pensa, né, que o meu sócio Sérgio Porto é meu parente, eu não tenho nenhum parentesco com ele. Casualidade da vida, eu fui estagiar no escritório que tem o mesmo sobrenome que eu. Então, eu comecei na advocacia tributária, do nada. Não tenho nenhum parente na advocacia, no direito tampouco, e comecei perdido, como muita gente, né? Então por isso que eu entendo muito o que o pessoal que está começando tá passando. De não ter certeza, é realmente um ramo de atuação interessante. Afinal de contas, a advocacia é a profissão para mim. Eu tenho muitas dúvidas quando eu começo, eu sei bem como é que são essas dúvidas e por isso eu gosto de compartilhar um pouco aqui com vocês. E aí nessa trajetória eu fiz mestrado, doutorado, lecionei durante muitos anos em universidades privadas e recentemente estou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o coroamento de uma trajetória, né, para chegar lá e ser profissional. Na advocacia, no magistério e no ensino superior, é preciso, além da formação acadêmica, é preciso ter uma trajetória de produção, que isso é critério decisivo no concurso público, né? Então eu fico muito feliz de ter conseguido isso agora, ser professor da Universidade Federal, e compartilho com vocês agora essa trajetória toda nesta transmissão. O áudio está chegando bem para vocês aí, tá bacana? Comentem aqui para a gente ver se tá tudo funcionando. O Mauro entrou aí, grande Mauro, Gabriel, Alan, valeu aí pela presença, gente. Muito bacana estar com vocês, assistir, vocês prestigiarem aqui. O Gabriel deu sinal ali, sinal é porque o áudio tá bom ou porque tá legal, Mauro? Tudo certo, diz a Carolina. Valeu, gente, muito obrigado. Eu quero começar aqui a nossa conversa compartilhando com vocês uma imagem aqui que me parece
ela ser emblemática, né? É uma sensação muito parecida de muita gente que está ainda no curso acadêmico, trilhando a graduação em Direito, e há alguns que já concluíram e vem aquela multidão e uma portinha pequena para passar, onde passam apenas alguns, né? O mercado está saturado, tem muitos profissionais, tem muita gente na advocacia, no direito especialmente. Aqueles amigos que estão acompanhando, deixa eu ver se tem alguém aqui também da contabilidade, também me perguntam, né? Poxa, a contabilidade também forma muitos profissionais, tem muitos bacharéis em contabilidade, contadores e contadoras. E a pergunta é, ainda tem espaço para mim, ainda dá para atuar com o tributário? Eu diria que sim. Eu diria que é possível você atuar com tributário, é possível você ingressar na atuação enquanto tributarista, mas você deve ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquela incerteza. Mas será que eu tenho condições? Esse é um dos ramos do direito mais difícil. A advocacia tributária é difícil, é complexo. Aqueles que não gostam de matemática se assustam logo, né? Puxa, eu vou ter que fazer cálculos complexos, eu preciso saber de fórmulas matemáticas para poder atuar na advocacia tributária. Eu vou tentar desmistificar um pouco esses mitos, essas crendices que falam em torno da advocacia tributária, que não tem nada a ver com isso, pessoal. Mas o que eu gosto de chamar a atenção quando a gente fala sobre o mercado de trabalho é que se você imagina estar naquela multidão, se acotovelando com aquelas pessoas para tentar ingressar na mesma porta, na mesma brecha, no mesmo nicho, provavelmente você vai ter que competir de forma muito feroz para poder fazer aquele ingresso. E quem já teve essa sensação num show, numa casa noturna, num ambiente em que você queria ingressar naquele espaço, naquele ambiente, eram muitas pessoas e você tinha que ir se acotovelando para poder alcançar aquele espaço. Pois é essa sensação que você tem quando você está na advocacia, sem muita orientação, sem muito saber o que fazer, é essa sensação que você tem quando você não está competindo com muita gente ao mesmo tempo sobre a mesma coisa. E o que eu trago aqui de reflexão, né? Não adianta ficar ali naquele monte de gente brigando à força para tentar encontrar um espaço e conseguir o seu lugar ao sol. Quando na verdade você não precisa fazer isso. Você não precisa ter que ser aquele aquela pessoa que vai se destacar no meio daquela multidão e vai conseguir aquele espaço, aquela abertura, aquele ingresso naquele ambiente. Você pode sim se destacar de forma muito, muito, muito importante na advocacia, na atividade profissional, a partir de algumas dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, me diz uma coisa, compartilha aí comigo se você já passou por isso, se você já sentiu essa sensação assim, de estar lá naquele show, né, querendo encontrar um espacinho perto do palco, chegar perto do artista e ter que ficar encontrando o espaço se acotovelando. Essa sensação é muito comum para quem está querendo encontrar um espaço no ambiente de trabalho e sente realmente isso, né? Que tem muita gente e você talvez não esteja disposto a gastar toda essa energia para chegar lá e ficar perto da oportunidade. O pessoal que tiver dúvidas aí, lance perguntas aqui no chat que eu vou tentar responder elas para vocês. E a minha dica é o seguinte, você tem que identificar um nicho, né? Porque assim, eu quero ser advogado. Ser advogado é ser muita coisa. Eu quero ser advogado tributário. Também ainda é muita coisa. E talvez tornando o teu sonho, o teu objetivo tão abstrato, tão amplo, tão grande, que você não consiga nem começar a executar ele. Então, a dica que eu começo a compartilhar aqui com vocês, a primeira ideia, é você tentar identificar um nicho. Aquele nicho que vai te fazer ser destacado daquela multidão. Que vai fazer você ser aquela luzinha ali que brilha diferente das outras. Que faz com que as pessoas percebam que você tem uma luz, um brilho diferente. É encontrar o seu nicho. Que nicho é esse? Então, é um nicho em que tem uma forte demanda do mercado, então as pessoas estão precisando daquele tipo de profissional.
você vai ver que tem uma competição pequena. E eu pergunto aqui para vocês, meus amigos, aqueles que foram meus alunos na graduação sabem que eu faço sempre essa pergunta. Quantos advogados tributaristas vocês conhecem? Diga aí, comente aí. Quantos advogados tributaristas, quantos profissionais vocês conhecem? Me diz aí, 1, 2, e não vale falar o meu nome, tá? Esse não conta. Pensa aí num profissional tributarista que você conhece. Você vai ter dificuldade de lembrar de cabeça alguns nomes. Agora compare e pense quantos advogados que atuam com direito do trabalho, quantos advogados atuam com direito civil, com direito previdenciário, com direito penal. Vocês já lembraram de muitos nomes, né? Isso já não faz com que esse nicho seja menor, que a competição também seja menor. Deixa eu ver aqui, o pessoal deixou uma pergunta. Por que razão advogar na área tributária é tão fechado para iniciantes? Boa pergunta, Ailton. Boa pergunta. Por que é tão fechado advogar na área tributária para iniciantes? Porque talvez, Ailton, a pergunta que muitos se façam é: eu quero advogar no tributário de forma ampla, abstrato, genérico, de forma difícil de concretizar. Eu quero advogar no tributário, mas eu não sei por onde iniciar. E aí vem a dica aqui que eu estou falando, de falar de um nicho, de tentar tornar mais concreto aonde eu quero chegar, para quem que eu quero vender o meu serviço. É muito mais simples do que simplesmente eu quero começar na advocacia tributária. Porque essa ideia de começar na advocacia tributária traz consigo a imagem de que eu vou abrir um escritório e vou começar a atender empresas listadas na Bolsa, né? Eu vou ser advogado tributarista da Vale do Rio Doce, da Gerdau, das lojas americanas, da Petrobras, e seguramente, Ailton, você que perguntou aí, e colegas que estão se perguntando, né? Olha, para atuar para essas pessoas, realmente, para essas empresas, para esse perfil de empresas, é um nicho muito pequeno, muito fechado, e que alguns chegaram muito antes de você. Esses já estão na frente e você não pode querer competir com eles. Essa é a diferença do que eu estou tentando trazer aqui para vocês como uma dica importante. Então, tenta identificar um nicho de atuação que está tendo uma demanda importante e uma competição pequena. Ora, eu estou recebendo dica, eu vou compartilhar com vocês agora, gente. Surgiu a tese sobre a tributação da pensão alimentícia. Tem muitas pessoas precisando de atendimento nessa área e tem pouquíssimos profissionais que sabem fazer e que estão se oferecendo para fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, vejam, uma demanda forte, o mercado está precisando, muitas pessoas pagaram tributos sobre a pensão alimentícia e poucas pessoas sabem exatamente como fazer essa demanda, essa ação, como ajuizá-la, que tipo de documentos é necessário. E aí os colegas do direito de família, que normalmente têm o cliente, não sabem fazer o tributário. Os colegas do tributário sabem fazer, mas não têm os clientes, que são aqueles que pagaram as pensões alimentícias. Então aqui vem mais uma dica valiosa: parcerias estratégicas com os seus amigos, seus colegas, né? Aquele amigo, aquela amiga que trabalha com direito de família pode ser o seu grande fornecedor, seu grande parceiro de causas envolvendo este exemplo que eu estou compartilhando aqui com vocês. O Gabriel, ele compartilha aqui sobre o tributário para pessoa física. Exatamente, Gabriel. E vocês não fazem ideia de quantos contribuintes, pessoas físicas, caem na malha fina. São milhares, e pelas questões mais bobas e singelas possíveis que vocês possam imaginar. É erro de digitação, é uma informação prestada de forma inadequada e que eles simplesmente não têm nenhum tipo de orientação. Então, oferecer serviço para a pessoa física é uma grande estratégia. E os grandes escritórios, Gabriel, amigos que estão acompanhando aí, eles realmente não têm interesse de bater de porta em porta, ir lá no cidadão que está com uma dúvida específica, mas você está começando agora, você tem tempo, você tem condições de fazer essa abordagem. Esse tipo de estratégia, ele é muito interessante. Olha só,
Quem pergunta aqui é a Natália Brito. Esta pensão alimentícia pode pedir dos últimos 5 anos? Sobre essa estratégia, Natália, você colocou aqui, ela sim envolve o prazo de repetição do indébito, da ação de repetição do indébito diz respeito aos últimos 5 anos. Não há modulação dos efeitos ainda, então é importante que se ingresse com as medidas o quanto antes, porque você sabe muito bem, né? O Supremo pode modular e as modulações de efeito do Supremo são as mais variadas possíveis. Não existe uma regra muito certa a respeito da modulação que vai ser levada a efeito, mas o quanto antes ingressar, mais seguro esse seu cliente vai estar. A Natália perguntou isso, né? O Augusto pergunta a recuperação tributária de empresas do Simples referente a monofásico. Muito boa, Augusto. É uma boa estratégia, sim. O contribuinte do Simples, ele é talvez o mais negligenciado de todos os profissionais, porque ele ingressa por onde, a porta de entrada, né? Todo empreendedor ele ingressa no Simples, e aí o advogado, ele não quer, Simples é uma empresa pequena, não vou oferecer serviço para eles. Ledo engano, tem muitas questões que podem ser oferecidas para as empresas do Simples. E o Augusto aqui lembrou apenas de uma no chat. Apenas de uma tese para as empresas do Simples. Tem outras tantas. O contador também, ele acaba fazendo lá a contabilidade rotineira e acaba não se dando conta de oportunidades. Então aqui vem mais uma dica para os amigos contadores que estão assistindo, né? Eu sei que muitos me prestigiam, eu fico muito honrado com o prestígio dos contadores também. Existem oportunidades para quem atua na contabilidade para oferecer para empresas do Simples, certo? Então a primeira dica que eu coloco aqui para vocês é encontrar esse nicho, esse segmento, essa fatia, a intersecção de todos esses elementos que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ali você vai se destacar, ali você vai ser aquele ponto que mostra você diferente no meio da multidão. E aí você efetivamente vai encontrar o que eu chamo de oceano azul. Essa estratégia é referida num livro, né? O livro é bastante conhecido, a estratégia do oceano azul, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que existem vários oceanos azuis para a gente poder vislumbrar e poder perceber. O que a gente percebe muitas vezes, né, é aquela dificuldade do advogado de não conseguir enxergar. Eu estou preocupado tanto no meu dia a dia de atender os clientes, de fazer os estudos que eu tenho que fazer, que eu não consigo ver esse oceano azul. É uma dor muito corrente, né, das pessoas não saberem exatamente, mas como é que eu vejo? Tem realmente oceano azul? Pois eu estou trazendo aqui a oportunidade para você perceber isso comigo. Alguns, agora, perguntaram aqui no chat também, mas quais são os nichos, né? Quem foi que falou? Foi o Dixon. O Dixon falou. E quais são os outros nichos dentro do direito tributário? E aí eu vou compartilhar com vocês, gente. Tem muito oceano azul. Ainda na aula da semana passada, quem estava, não sei se tem alguém aqui, se tiver alguém da minha aula na graduação da semana passada, coloca aí no chat. Comenta aí para vocês. Eu falei, gente, aduaneiro, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabe orientar. E tem muita gente que tem dúvidas sobre viagens de turismo, aquelas pessoas que viajam e não sabem muito bem quais são os limites que podem... Apreensões das pessoas que fazem turismo, né? Mercadorias que são apreendidas e como liberar essas mercadorias. É um nicho bem específico, Dixon, amigos que estão acompanhando, que pode ser o seu oceano azul. E você pode ser a referência de como fazer isso, de como orientar as pessoas. Recebi esses dias uma pergunta no chat, aqui no direct, de uma pessoa que sofreu esse tipo de embaraço por parte da Receita Federal. Toda a mercadoria dela foi apreendida, algumas compras que ela havia feito, ela não sabia, havia feito na viagem, ela não sabia como proceder. E aí eu trago para vocês o seguinte, né? Eu tenho ali o Oceano Vermelho, que é aquela imagem que eu trouxe para vocês do show, da pessoa se acotovelando, tentando encontrar um espaço na frente do palco. E tem aquela que é o Oceano Azul, que é o mar calmo, tranquilo, sem nenhum competidor ao redor e que você vai ali nadar de braçada. Então, quando você encontra espaços inexplorados, quando você acha esses espaços, você não está competindo com ninguém. E se tiver um ou outro competidor, não tem problema nenhum, porque tem muito contribuinte precisando de ajuda, precisando de orientação para você poder atuar.
Então, assim, você está com dúvida, né? Você está com dúvida de como fazer isso. Eu tento compartilhar com vocês as dicas nos meus perfis, nas caixinhas de perguntas, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês essa oportunidade para poder ajudar você a tirar essa dúvida, a resolver, a dar esse passo rumo ao Oceano Azul, tentar encontrar esse Oceano Azul. Então, vencer os concorrentes, gente, é uma preocupação muito daquele que está lá no meio do show, se acotovelando, que tem que brigar com as pessoas para poder chegar no palco. Na estratégia do Oceano Azul, você não tem que brigar com ninguém. E se tiver um ou dois fazendo o trabalho que você identificou, pouco importa, isso não tem problema nenhum. A estratégia do Oceano Vermelho é encontrar aquilo que já existe. Uma demanda que o mercado já criou e que você vai tentar atender. É uma estratégia, é bacana, vale a pena, não tem problema nenhum, mas quando você cria uma necessidade diferente, que o mercado ainda nem sequer está preparado, de novo, você está criando um espaço bem diferente, que não tem competidor, porque você criou essa nova demanda. E aí, quando você está disputando o mercado com muita gente, qual é o grande fator de decisão daquele que vai contratar você? Ele vai buscar aquele serviço que é mais barato, tentando encontrar aquele equilíbrio entre custo-benefício, né? Melhor profissional com o menor preço. Quando você está no Oceano Azul, como é só você que oferece aquele serviço, você não está competindo com outros sequer no preço, porque não tem nenhuma referência a esse respeito. Por isso a ideia de você buscar aqui o Oceano Azul. E aí, meus amigos, eu compartilho aqui com vocês uma questão que talvez seja de muita indagação de todos que estão começando, aqueles que estão iniciando, dúvidas do início, né? Poxa, tudo bem, eu entendi que eu tenho que achar o meu nicho, achar o Oceano Azul, eu entendi. Mas, poxa, isso daqui não foi me ensinado na faculdade, né? Acredito que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso durante a graduação. Por isso que é a minha chamada aqui para eu poder ajudar vocês. Estou perguntando para quem tem dúvida aqui no chat, para compartilhar, para trocar ideia aqui com vocês. Olha só, o que eu estou falando para vocês parece fazer sentido? Vocês acham que faz sentido esse tipo de pergunta, esse tipo de estratégia, né? Comente aqui comigo, deixa a sua dúvida. E o que eu noto, né, das pessoas que estão começando? Elas tiveram uma formação muito sólida na sua graduação, no seu curso, aonde quer que esteja, onde quer que ela esteja tendo feito a sua graduação, já concluída ou ainda em curso, e ela recebeu conhecimentos bastante sólidos a respeito da formação enquanto profissional do direito. E aí eu não acho que não tem nenhuma dúvida. E o que eu quero trazer para vocês aqui, que é diferente, são habilidades, competências que o mercado reclama, o mercado exige, mas que talvez vocês nunca tenham sido chamados à atenção de como aproveitá-las, de como experimentá-las, de como aperfeiçoá-las, essas ferramentas. Eu tento compartilhar aqui com vocês e eu quero também trazer para vocês uma oportunidade para desenvolver isso mais ao final. Mas o ponto aqui, meus amigos, é que quando a gente desenvolve um curso de graduação, um curso de formação clássico, a gente desenvolve hard skills. Então é o conhecimento que está lá no currículo. Na sua faculdade, no seu curso de graduação, você fez lá um currículo que é muito parecido com o de todo mundo. De novo, lembram da multidão lá, todo mundo com a mesma formação, todo mundo vestindo a mesma roupa, todo mundo igualzinho? Vocês receberam porque é a orientação do Ministério da Educação. Existe uma normativa do MEC para que todos os cursos de graduação forneçam a mesma formação. Então, para você ter um diploma de bacharel, você teve que passar pelas mesmas etapas que todo mundo aqui que está passando ou que já passou, os amigos que estão nos acompanhando. Isso é muito comum. É muito comum ter esse tipo de formação. Mas o que ninguém faz, o que ninguém passa, são aquelas habilidades, competências que não são ensinadas nos currículos, elas não fazem parte do currículo. E o mercado vai exigir demais essas habilidades, aptidões, competências que não são
aperfeiçoadas durante o curso de graduação e que eu vou destacar para vocês aqui algumas delas para o tributarista, para a tributarista que está nos acompanhando aqui. Que tipo de habilidades que eu considero bastante importantes vocês desenvolverem para atuar com direito tributário. E a primeira delas, né, eu destaco ali, não poderia ser diferente, resolução de problemas complexos. O direito tributário reclama isso. Você precisa saber resolver problemas que não são singelos. E vejam, tem poucos profissionais, não é porque não tem trabalho, gente. Isso é o maior mito dito por muitos, que não tem trabalho para todo mundo. Não, o tributário tem muito trabalho, tem trabalho para todo mundo, não vai faltar trabalho para ninguém, por incrível que pareça. Porque tem uma administração pública, União Federal, 27 entes federados e 5.500 municípios criando problemas complexos todo o dia. E eu compartilho nos meus perfis, né, a tese criada hoje, mais uma tese criada hoje, mais um contencioso criado hoje. Vejam só, eu estava vendo agora esses dias uma discussão sobre o tema 1113 do STJ, que diz respeito à base de cálculo do ITBI. Olha o nicho aqui para atuar. As grandes bancas não querem fazer isso, não querem pegar esse tipo de demanda, porque é recuperar o ITBI de um imóvel que um cliente de vocês acabou recolhendo a mais. E aí, definida a tese pelo Superior Tribunal de Justiça, já tem gente dizendo, e administrações tributárias, criando interpretações sobre a tese, tentando afastar a aplicação da tese. Então, assim, gente, não vai faltar trabalho, tem muita oportunidade aqui para quem gosta de direito tributário e para quem se vê atuando nessa área. Mas o que talvez você não saiba é que você precisa desenvolver algumas competências que não estão no currículo. Primeira delas, resolver problemas complexos. Então, eu tenho uma legislação caótica, eu tenho tribunais da federação decidindo de forma diversa, eu tenho administrações tributárias interpretando a legislação de forma diversa e eu tenho os contribuintes se comportando das formas mais variadas possíveis. E aí como é que a gente junta essas peças do quebra-cabeça, né? Aqui está a oportunidade, né, de como fazer isso, de como concatenar essas ideias. E saibam, né, a oportunidade que eu quero compartilhar com vocês, ela rende dinheiro. Talvez vocês não saibam, mas é um dos ramos do direito que melhor remunera os profissionais. Justamente por ainda ser um oceano azul, ainda ser uma área do direito que não tem tanta competição. Como eu tentei fazer aqui na enquete rapidamente com vocês, né, tentando identificar quais são os profissionais que vocês lembram que atuam com tributário. Tributarista, né? Não é aquele cara que tem lá na frente do Foro Central, você deve imaginar aquela imagem, que tem uma portinha, que tem lá advogado civil, família, tributário, criminal, ele faz tudo e ainda faz xerox. Não é desse que eu estou falando. Eu estou me referindo aqui, gente, àquele profissional que se especializou e que ele é reconhecido como autoridade pelas pessoas no mercado como um grande profissional na área. É isso que eu quero para você. É isso que eu quero que você alcance. Você consiga ser reconhecido como um especialista num determinado nicho. Aí sim você encontra o oceano azul. O pensamento crítico, né? Se você quer se limitar a copiar o que os outros já fizeram, beleza, não tem nada de errado, é uma estratégia, mas você vai trabalhar no oceano vermelho. Se acotovelando lá, tentando competir com o mercado de quem criou primeiro do que você. E você está chegando depois, provavelmente você está com dificuldade, porque você é um iniciante, está começando. Então, o pensamento crítico necessita ter formulações de coisas que ninguém ainda pensou. Criatividade. Tem que ser criativo, meus amigos. Vocês devem ter visto, viralizou aí nas redes sociais esses dias, um cidadão mostrando a tese da classificação fiscal do bombom. Um cidadão foi criativo o suficiente para identificar que mudando a embalagem daquele bombom clássico que nós conhecemos, eu não vou fazer propaganda da marca aqui, mas vocês sabem qual eu estou falando, aquele bombom que todo mundo consome, aquela imagem do bombom clássico, ele foi alterada a embalagem, e na alteração da embalagem, do formato que ele foi colocado no
no mercado, a classificação fiscal muda. E mudando a classificação fiscal, muda a tributação. Vejam, uma pessoa teve uma ideia, um pensamento crítico, conseguiu estimular a criatividade e ofereceu. Eu tenho certeza que esse profissional que sugeriu isso para essa fabricante de bombons de chocolate, ele cobrou caro pelos seus honorários. Imagina a economia que ele gerou para esse fabricante de chocolates. Então, pensar de forma crítica, ter criatividade é o que se espera de um tributarista. Como é que a gente trabalha, e eu vou falar sobre honorários, né? Foi uma das perguntas que apareceu aqui nas caixinhas, todo mundo estava perguntando, né, nas caixinhas sobre honorários, como é que se cobra, eu vou falar sobre honorários. E uma das grandes questões para a precificação do serviço é quantas pessoas você tem para trabalhar, qual a equipe que você tem, você trabalha sozinho, como é que você interage com as pessoas, em outras palavras, gestão de pessoas, como é que você se relaciona. Se você está trabalhando sozinho, e que é a realidade de muitos que começam, né, não há possibilidade de contratar pessoas, beleza, a gestão de pessoas é basicamente você com seus clientes. Agora, se você já precisa de uma equipe, ou se você terceiriza alguma das etapas da sua atividade, como por exemplo, uma parceria com contadores, né? Contadores fazem cálculos, nós fazemos atendimento dos clientes. O contador ele faz atendimento do cliente, mas ele pede para você resolver um problema específico referente à legislação tributária. Aqui tem uma parceria muito interessante, né? Mas aí passa por fazer uma boa gestão de pessoas. Ter as pessoas à volta de você motivada e que saibam qual é os valores que os unem, os objetivos que orientam vocês a alcançar os resultados. Liderança e influência social, isso é importante, né? Como você se destaca, e utilização das mídias é uma outra soft skill bem importante. Pensamento analítico e inovação é algo totalmente atualizado. Um dos grandes trabalhos que se faz hoje no tributário é a recuperação de tributos. Recuperação tributária, recuperação fiscal. Aqui envolve uma parte de conhecimento importante da tributação, da legislação tributária, mas envolve também uma parte de TI. E muitos colegas não sabem muito bem como operar ou como funciona, por exemplo, o SPED, os módulos do SPED e como é que eu integro o software que faz a verificação do recolhimento e as oportunidades. Existem vários softwares disponíveis no mercado, vários softwares, e aí eu preciso também saber inovar nesse sentido. Resiliência, tolerância, flexibilidade são outras habilidades, outras competências que eu reputo serem extremamente importantes no desenvolvimento do profissional. Olha só, está entrando aqui o Arthur, o Tarcísio, quem mais? O Thiago. Muito obrigado aí, gente. Muitas das pessoas acompanhando essa live, alguns vão acompanhar depois, né? Então eu também transmito aqui o meu agradecimento àqueles que vão assistir depois esta Masterclass. E deixem aqui as dúvidas, pergunta aí. Tá fazendo sentido para vocês essas informações que eu estou compartilhando, essas ideias? Questione, pergunte, aproveite aí o nosso espaço de interação para a gente conversar e dialogar aqui. Dentre as soft skills que eu considero das mais importantes é a chamada inteligência emocional, porque a inteligência, a inteligência tradicional, aquela que é a capacidade de lidar com os conceitos, com as noções, com a legislação vigente, essa daí você desenvolveu ao longo de 5 anos na graduação, você está desenvolvendo, você que está cursando ainda a graduação em Direito, em Contabilidade. Então, essa inteligência eu acho que você já foi exercitado bastante, mas a que você não foi exercitado e que vai lhe cobrar caro é a inteligência emocional. Como lidar com frustrações, como lidar com decepções, como saber lidar com dificuldades. E aí, muita gente fala coisas bonitas, né? Não, basta você começar e vai dar tudo certo. Você vai abrir o seu escritório amanhã e vai tudo funcionar muito às mil maravilhas. Não é bem simples assim. O início é difícil, o início envolve resiliência, envolve foco, concentração. E aí, saber lidar com essas emoções é muito importante. É muito importante porque é muito simples você se frustrar e se decepcionar na primeira
atendimento. Primeiro atendimento, você fez todo o trabalho para o cliente e ele não lhe pagou. Pronto. Está aí uma frustração, um arrependimento, uma tristeza que me faz com que eu abandone a advocacia, não só a tributária, toda a advocacia. Pô, o cliente não me pagou, não me tratou com respeito, então eu vou abandonar a minha atividade profissional. Não, você tem que saber lidar com isso. Foi um aprendizado. O que eu posso aprender com esse tipo de experiência? Você passou por essa frustração. Eu perdi uma demanda, ajuizei a ação, achei que estava tudo certo, fiz o meu melhor, mas o judiciário não acolheu. E aí, poxa, eu não levo jeito para isso, perdi essa demanda e eu não tenho como lidar com essa frustração. De novo, inteligência emocional. Persuasão e negociação. Uma das questões que me perguntaram, né, ao longo dos dias que eu fui colocando caixinhas era a questão da transação tributária, da negociação de direito tributário. E essa é uma nova competência que os tributaristas não sabiam lidar ou não desenvolviam, porque no direito tributário era muito impessoal, né? As ações, as discussões, elas dizem respeito a contribuintes que estão em situação igual, todo mundo está na mesma situação, as ações são muito parecidas, é só eu ajuizar sempre a mesma ação e está feito, está resolvido o meu problema. Eu não preciso sentar com ninguém e negociar. Agora passou a ser cada vez mais importante eu ter habilidade para negociar. Eu vou sentar na frente de um procurador da Fazenda que ele tem suas limitações, ele tem as suas experiências e eu preciso ter algumas técnicas de negociação com ele. Mas você não vai fazer transação tributária, não se sente habilitado ainda para fazer? Muito bem, você vai negociar com o seu cliente. Então você tem que ter uma estratégia de negociação, uma habilidade para negociar muito importante. Gestão do tempo, meus amigos. O próximo tópico da nossa Masterclass de hoje vai falar muito sobre gestão do tempo. E isso é uma soft skill muito importante. Você saber lidar com o tempo, porque este é o seu principal insumo. O seu principal patrimônio é o tempo. E se você não souber lidar com ele, você não consegue desenvolver uma profissão, uma carreira eficiente. Além disso, aprendizado ativo. E aqui, de novo, né? Estou falando de uma oportunidade, estou batendo nessa tecla aqui que eu vou apresentar para vocês uma oportunidade de fazer esse aprendizado ativo, que não é simplesmente ficar sentado na cadeira lá, olhando para a TV e achando que aquilo, por osmose, automaticamente vai ingressar no seu cérebro e você vai conseguir aprender. O aprendizado ativo necessita algumas ferramentas, né? Que é exatamente botar a mão na massa, fazer aquele negócio hands-on de trabalhar, de colocar em prática, de exercitar, e só assim você consegue chegar nos resultados. E aí, pessoal, vem um ponto que foi muito cobrado ao longo da semana, muitas pessoas me pediram, né? Eu não reproduzia as várias perguntas, quando elas falavam sobre a mesma coisa, eu não reproduzia na caixinha, mas essa era uma muito recorrente. Como é que eu me remunero? Essa é uma grande dúvida de todos os advogados, todos os profissionais. Porque o meu rendimento, o meu ganha-pão vem dos honorários, né? Dos contratos que eu fecho. E essa é uma dúvida muito recorrente. E para aqueles que enxergam honorários, como essa imagem que eu estou compartilhando, eu não gostaria que você mentalizasse isso. Isso para mim é ultrapassado. Isso é passado. Olhar para honorários como algo honorífico, como vem do latim, né? Aquilo que é uma dádiva, não é trabalhar no século XXI, especialmente em 2022. Eu prefiro trabalhar honorários e pensar honorários com planilha, com calculadora. E aí eu vou ensinar para vocês algumas técnicas aqui de como imaginar a contratação de honorários. As formas de contratação, elas são muito conhecidas, tá? Eu imagino que todos vocês já tenham de alguma forma praticado uma ou outra forma de contratação. Quais são as formas de contratação possíveis, praticadas no mercado? Aquela em que você dimensiona o trabalho que você vai executar, você define o preço e você apresenta para o cliente o preço do valor fechado. Então, para eu ingressar com a demanda X, é X mil reais. Cobrei do cliente, aí eventualmente os clientes pedem algum parcelamento, e isso aí também é uma outra questão que você pode dosar na sua estratégia financeira, na gestão do seu escritório, da sua atividade profissional. A outra forma de contratação é aquela em que muitos advogados, especialmente os colegas da área trabalhista, fazem a cobrança, a fixação de valor fixo por processo.
Então, cada processo tem um valor fixo por mês, o cliente paga uma taxa mensal por processo e conforme vão ingressando novas demandas, vai aumentando a remuneração. É uma outra forma que você dimensiona ali o custo do processo, o custo unitário do processo para a sua atividade e você faz uma proposta de precificação. A outra forma de contratação, e que eu já antecipo aqui para mim é a preferida, a mais justa, a mais correta, contratação por hora. Você deixa em aberto com o cliente, você não diz quanto você vai cobrar pelo trabalho e o seu trabalho vai ser remunerado por hora dedicada. E o cliente, ele vai acompanhando isso, existem softwares que vão monitorando e você deixa o acesso aberto para o cliente, ou uma velha e boa planilha do Google Forms ou do Excel que você compartilha com o cliente, ela funciona muito bem. Você vai alimentando essa planilha e vai inserindo as horas. Hoje fiz uma reunião, acreditei 1 hora de trabalho. Amanhã fiz outra reunião. Hoje fiz um estudo para o meu cliente. Vou acreditando. O seu cliente não paga por serviço que ele não usou e você não trabalha de graça, tendo contratado ou dimensionado de forma inadequada. Essa para mim é a melhor forma. Mas eu sei muito bem que ela é a mais difícil, a menos aceita pelos clientes no mercado. E aí a gente vai falar um pouco de estratégias de como chegar nela. Então, essa é uma fórmula interessante, uma fórmula importante, para mim a melhor, mas é a mais difícil de ser contratada. Então eu vou tentar encontrar para vocês, mostrar para vocês uma forma de chegar nela, ainda que você não faça a contratação por hora. Uma muito comum que ganhou a fama na área tributária é a contratação por êxito, o contrato quartalício ou quartalites, que é aquele contrato em que o cliente não paga nada. Ele não paga nenhum real, você trabalha e ele remunera o seu trabalho num percentual do que for obtido de retorno ao final. É muito interessante, é muito bacana, você confia na tese, você acredita no taco, você acha que essa ação ela vai trazer o retorno para o cliente, maravilha, pode fazer, e eu acho que é um contrato que funciona e os parâmetros do mercado têm feito, têm estabelecido e você tem noções aí, eu posso compartilhar com vocês ao final, vou deixar um espaço para perguntas ao final para você questionar, e eu quero que você você compartilhe comigo essas dúvidas, essas angústias. E uma outra forma é misturar tudo isso. Você pode ter num único contrato tudo isso que eu falei. É um contrato misto que envolve vários critérios de remuneração. Mas o que não vai escapar é o nosso amigo aqui, o nosso amigo Jack Bauer. 24 horas é igual para todo mundo. Meus amigos, para ti que está acompanhando aí, deixa eu ver quem é que eu vou chamar a atenção. Professor Daniel Stavros entrou aqui. Professor Felipe, grande advogado, admiro muito o seu trabalho, Felipe. Colega que atua aí na área criminal. Cícero entrou aí. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, todo mundo que está aqui, esse pessoal que está nos acompanhando aqui na live, tem as mesmas 24 horas. Esse é o nosso principal insumo enquanto profissionais prestadores de serviço. E aí, meus amigos, você tem algumas horas para vender no dia. Você não vai poder trabalhar 24 horas, concorda? Ainda que você esteja numa fase inicial, disposto, motivado a trabalhar enlouquecidamente, sem dormir, você não pode, ao menos, deixar de dormir 1 hora ou se alimentar durante 1 hora. Então você tem 22. Vamos combinar, né? 1 hora para dormir, 1 hora para se alimentar é muito pouco. Você tem que reservar horas de estudo, de capacitação. Você tem que reservar horas para a sua família, para o seu hobby, porque você precisa desse tempo. Então, de quanto tempo você dispõe? Isso é um primeiro questionamento que eu te faço. Qual é o tempo que você tem disponível? Qual é o seu tempo que você vai dedicar para atuar na advocacia tributária? São 8 horas, são 10 horas? Muito bem. Você tem 10 horas para vender por dia. Quanto que vale cada uma dessas horas do seu dia? Você já sabe quanto ela vale? E aí eu já peço para você esquecer, meus amigos. Esquece a tabela da OAB, esquece. Essa tabela não serve para nada. Você não pode querer se comparar com advogados que já estão estabelecidos no mercado há muito tempo. A tabela nos induz a acreditar que eu posso cobrar aqueles valores em todos os casos. E muitas vezes eu cobro mais do que a tabela sugere e eu perco o cliente. Às vezes eu cobro menos e eu estou me desvalorizando. Você tem que encontrar exatamente aquilo que você
na sua fase, no seu estágio atual, tem condições de cobrar. E isso, evidentemente, para muitos é difícil, né? Isso leva tempo, você não tem essa experiência para saber essa dosagem. Eu estou tentando compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência. No fim do dia, tudo é um trade-off. Você, quando escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Então, se eu vendi 1 hora a mais de trabalho para um cliente, eu deixei de vender para um outro que poderia me pagar mais. Se eu vendi 1 hora a mais, eu tirei 1 hora de sono, eu tirei 1 hora da minha família, eu tirei 1 hora do meu lazer. Então, eu sempre faço escolhas, né? Isso é uma das principais lições da economia, né? A economia é a arte de escolher. E a gente, na advocacia, não é ensinado a isso. Eu tenho que fazer escolhas. E aí, qual é o custo da minha hora? Eu preciso saber isso. Até mesmo para eu poder dimensionar se eu posso atender esse cliente no risco. Afinal de contas, as minhas horas elas estão sendo remuneradas agora. Eu fechei um contrato bom, que eu posso fechar um outro contrato sem remuneração agora. Eu preciso saber exatamente como dosar isso e como mensurar. E aí, existem várias formas de você chegar naquele objetivo que você quer para o seu estágio atual. Qual é a remuneração que eu quero por mês agora? Para a minha fase, para o meu momento. Eu faço um cálculo de trás para frente, imaginando o meu objetivo, que é a remuneração mensal, e vejo quanto que eu posso cobrar por hora dos meus clientes em cada uma das horas do dia que eu vou dedicar a eles. E aí vem a parte que eu ensino para os meus alunos nas aulas, nas mentorias que eu faço. Você tem um número que é só seu. Esse número é só seu. Eu não sei quanto que você precisa de recursos no mês e quanto que você tem de tempo disponível. Para você, inclusive, fazer um contrato de risco, você fazer um contrato de valor fixo, um valor mensal ou um valor mesclando todas essas fórmulas. Esta é a dica que eu vou compartilhar com vocês. E que eu vou compartilhar também a planilha que eu montei justamente para chegar nesse cálculo que eu acabei de apresentar e que eu compartilho com os meus alunos. E agora, minha gente, é chegada a hora de eu falar da oportunidade, aquela oportunidade que eu tinha anunciado para vocês no início. Estão abertas as inscrições do meu curso. O pessoal estava reclamando que eu não estava oferecendo o meu curso Imersão na Advocacia Tributária. De fato, eu tinha dado uma parada, eu estava focado no concurso para ingressar na Universidade Federal, então eu acabei esquecendo de tudo, não estava mais dando atenção e o pessoal me cobrou e agora vem a oportunidade. Mais uma turma está sendo formada a partir desse momento. É uma oportunidade única para você. Eu estou abrindo mais uma turma nova do curso Imersão na Advocacia Tributária, que vai ter oportunidades exclusivas para vocês. É uma das últimas oportunidades neste formato que eu estou apresentando aqui para vocês e que tudo isso que eu estou compartilhando, de muita experiência, de muito tempo da advocacia, que eu trago aqui para vocês, eu compartilho com vocês para aqueles que estão inscritos nesta turma. Esse curso, gente, tem condições especiais que eu vou compartilhar agora com vocês. Tem algumas ofertas especiais que eu vou compartilhar agora para vocês que estão acompanhando, aqueles que vão ainda assistir essa live aí, mas são vagas limitadas, porque eu tenho a ideia de que eu preciso montar uma turma que eu consiga dar atenção para as pessoas. Eu preciso poder responder vocês, atender vocês de forma individualizada, e eu não consigo fazer isso com turmas grandes. Então, por isso a limitação, né? Ainda que eu gostaria muito de vender muitos cursos, fazer uma turma gigantesca, né? Não é possível fazer isso porque eu quero zelar pelo atendimento, por essa atendimento pessoal, essa abordagem 1 a 1, e o contato vocês vão ver que vocês têm um contato direto comigo no meu WhatsApp, não é por intermediário, não é com equipe, é comigo. Vocês falam diretamente comigo. Esta é a oportunidade para você fazer a virada de jogo. Você sair desse momento de confusão aí, que você está perdido, você está confuso, e conseguir encontrar o rumo, botar nos trilhos. E a minha oportunidade, o meu convite é justamente para isso. É te ajudar a entrar nos trilhos, empurrar e você conseguir deslanchar na carreira. Esse curso, para quem não conhece, né, ele tem os módulos tradicionais. Então, a imersão na advocacia passa
por entender o contencioso administrativo. Então são aulas gravadas que você assiste quando bem entender. Esses vídeos ficam à disposição para você assistir no seu ritmo, rever o vídeo, repassar. Você não tem pressa, você assiste com o seu tempo. E você tem ainda, junto com um curso, com os vídeos, com as videoaulas, você tem materiais, são modelos de peça. As minhas peças que eu produzi, eu compartilho com os alunos, eu coloco à disposição para você ver exatamente, como é que eu faço? Como é que é a estrutura de um mandado de segurança? Como é que se faz uma ação pelo rito ordinário? Eu não sei como fazer. O curso tem um módulo sobre execução fiscal, que é uma área extremamente importante de atuação. Eu tenho um módulo sobre mandado de segurança, um remédio importantíssimo de atuação dos advogados tributaristas. Você precisa saber elaborar e quando utilizar o mandado de segurança. Eu falo sobre quais são as defesas que o contribuinte pode se utilizar quando ele é demandado, quando ele é cobrado. Refiro para vocês algumas dicas e defesas que não são compartilhadas em todos os cursos que estão por aí. Porque realmente as pessoas acabam falando aquele básico, aquele tradicional, e eu tento apresentar para vocês algo que é diferente. Tem um módulo sobre negociação, né? A estratégia de negociação hoje é cada vez mais importante. E nesta edição eu atualizo o módulo de negociação para as regras vigentes do último modelo de transação tributária editado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então essa é um diferencial das outras edições que eu estou trazendo aqui para vocês. Tem um módulo bônus que é contabilidade, né? Muitos advogados nunca tiveram noção alguma sobre contabilidade, não sabem nem quais são os documentos contábeis importantes. E eu tenho uma parceira, uma grande professora, a Sigrid, que também tem os seus cursos, e ela gentilmente gravou uma aula toda especial para você sobre contabilidade, que você pode ter acesso também no seu conforto, na hora que você quiser, e assistir quantas vezes você desejar. E o que eu acrescentei aqui para vocês, minha gente? O que eu botei aqui de bônus? Você tem direito a uma aula particular comigo, então você vai ter uma aula para tirar uma dúvida, só você, é uma videoaula gravada com vocês para os 10 primeiros que fizerem as inscrições, tá? Então eu não tenho como assegurar que eu vou fazer isso para todos, né? E seria desonesto da minha parte eu prometer fazer uma aula particular com todo mundo se eu não vou conseguir dar essa aula. Então eu reservei para 10 pessoas. Uma aula particular para você tirar as dúvidas e você elencar tudo que você tem de problema, angústia, aflição, colocar nessa aula. Eu coloco lá modelos de petições, eu coloco material exclusivo só para quem está na turma, e eu tenho um grupo de WhatsApp para a turma. A turma que está ingressando, ela vai ter um grupo para compartilhar, e ali tem trocas muito bacanas. O pessoal no grupo do WhatsApp começa a discutir, às vezes surgem perguntas que são dúvidas de um que acabam ajudando no colega. E aí, quanto custa essa oferta que eu estou apresentando para vocês, né? Eu estou trazendo para vocês uma oferta interessante com bônus que vocês não tiveram nas outras edições. Essa edição é toda especial, justamente para comemorar essa retomada aqui das minhas aulas online, das minhas aulas virtuais. E eu quero trazer para vocês que ingressar na advocacia custa caro, né? Tudo custa algo. Nada é de graça, né? Eu não acredito na história de que você consegue comer de graça, não existe almoço grátis. E aí, no mercado, se você já olhou os cursos que estão disponíveis, eu tenho visto que as pessoas não cobram menos do que R$1.000 os cursos. É raro você ver um curso bom de qualidade por menos de R$1.000. Uma mentoria, se você quer uma mentoria, não vai encontrar uma mentoria por menos de R$1.000. Tira o cavalinho da chuva. Atendimento, você vai contratar um colega, um advogado para resolver a sua dúvida, você vai pagar R$500. É isso que eu cobro para os meus clientes, os meus amigos, colegas que têm dúvidas. Eu atendo advogados e eu cobro pelo atendimento. Você vai pagar no mínimo R$500 para um advogado solucionar a dúvida. Tudo isso custaria R$3.500, né? E você vê que esse é um valor, eu estou calculando por baixo. E o que eu estou oferecendo agora não vai pagar os 3.500, não vai ser 2.616, como já foi feito em outras oportunidades. Eu estou oferecendo ele por R$597.
é uma bagatela, é um curso, é uma oportunidade única. Ele pode ser parcelado, né? E na plataforma você tem várias formas de acessar. O link vai ficar disponível aí nos grupos de WhatsApp, na bio. Eu vou colocar o link lá para você acessar. Aqui depois eu vou colocar também no chat o link disponível para você acessar. Então é oportunidade única. 10 vagas que vão assegurar para vocês. Garantia incondicional de 7 dias. Não gostou, pode cancelar em 7 dias. Não gostou do material, não gostou da experiência, cancela. Material exclusivo, você vai ter um material só para aqueles que estão na turma, com novidades ainda. Acesso direto a mim, você tem acesso direto com o professor, não é com mais ninguém, nenhum intermediário. Você pode assistir os vídeos quando você bem entender. Ah, professor, nesse momento eu não posso assistir. Pode ser o mês que vem, assiste o mês que vem, não tem problema nenhum. E o que eu estou acrescentando aqui, né, de bônus, é uma mentoria particular para você. Você vai ter direito, e como eu prometi, né, são 10 pessoas que vão ganhar, são as 10 primeiras. Fechou essa daí, os outros têm direito ao curso, mas não têm direito à mentoria. E eu acrescentei ainda um bônus, né, que é a consultoria na área tributária. Muito se fala do contencioso, né, a advocacia tributária contenciosa, mas poucos falam da atuação enquanto consultivo, enquanto consultor. Eu compartilho com vocês uma aula gravada, especialmente feita para orientar e dar os primeiros passos. E além de tudo isso, você tem a oportunidade de conferir essas aulas, absorver esses conhecimentos e ter a oportunidade de discutir isso comigo na mentoria. Eu pegar você pela mão, eu vou pegar você pela mão, conduzir e dizer para você o caminho de como fazer, de como guiar. Então eu estou oferecendo essa mentoria, são poucas unidades, são oportunidades únicas, tá? Que acontecem. Eu não vou mais fazer por este valor, é a última vez que eu vou fazer por este valor, e é a última vez que eu vou fazer neste formato. Então, para quem quer fazer o curso Imersão na Advocacia Tributária, que já está na sua 4ª edição, já foram 4 turmas, essa aqui vai ser a 5ª turma da Imersão na Advocacia Tributária, é a oportunidade. Eu quero convidar vocês para ter uma oportunidade única, para você entrar na advocacia, você conseguir sair desse posição que você está lá em dúvida, com dificuldade, não sabendo como começar, e dar os primeiros passos com a orientação de alguém que tem experiência, são mais de 20 anos de docência e advocacia tributária que eu posso entregar para você e ter uma experiência diferente, inovadora. Deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu ver se tem... O Augusto falou que está fazendo o curso da Sigrid, realmente ela é muito boa, e quem se inscrever no meu tem o curso da Sigrid, aqui esse módulo inteiramente grátis, gratuito, está aqui incluído no curso. Então você não precisa fazer 2, faz um só que tem aqui tudo isso, todo esse material aqui incluso. O link vai ficar na bio depois dessa aula, né? Tá lá o link na bio. Depois você talvez vá receber alguns e-mails para quem se cadastrou, para quem forneceu os e-mails. Eu vou enviar também alguns e-mails informando da oportunidade, das vagas. E quando fechar a turma com as 10 vagas, aí eu vou anunciar para vocês que, enfim, a oportunidade se encerrou e aí não tem mais a oportunidade. Eu tinha dito que eu ia reservar alguns minutos ao final para a gente falar um pouco sobre a advocacia, sobre as suas dúvidas de como começar. Eu quero que vocês perguntem, questionem, coloquem aí quais são os seus anseios, as suas angústias, e vejam, o bacana do curso e das experiências que eu tenho tido com os alunos que fazem o meu curso, né, é que a vantagem é que você tem uma aula, um módulo que é totalmente seu. Se não tem nada dentro da estrutura que é exatamente a sua dor, a sua aflição, e você quer resolver isso, você tem a oportunidade de montar isso inteiramente gratuito comigo. É só entrar no curso, dizer, eu preciso que você me ensine tal coisa. E a gente monta uma aula inteiramente voltada para a sua necessidade, uma aula particular, uma aula específica para a sua necessidade. É essa vantagem que eu estou trazendo aqui, apresentando para vocês, para que vocês possam fazer esse salto agora, né? Essa oportunidade de saltar na carreira e ingressar imediatamente na advocacia tributária o quanto antes, né? Mas o Ailton falou, eu vou fazer a prova da OAB, isso é para depois. Não,
Não, Ailton, não é para depois, Ailton. Se você começa antes, você vai estar antes na frente dos outros. Eu fico louco com os meus alunos que falam, não, eu vou deixar para escolher depois que eu me formar. Depois que eu pegar o canudo, tirar a foto, aquela foto bonita do diploma, é lá que eu vou começar a pensar no que fazer. Não, se você está se capacitando agora, você entra com muito mais força e segurança na profissão que, de fato, né, para quem está começando, para quem não tem nenhum tipo de referência, de orientação, é muita dúvida que surge, traz muita insegurança. Então é isso que eu compartilho com vocês aqui, essa experiência. O link já está lá na bio, você já pode fazer o acesso, clicar lá, quem quiser garantir as 10 primeiras vagas. E eu vou ainda oportunizar, gente, para aqueles que são do Rio Grande do Sul ou quiserem vir para cá, para esses 10 vocês podem ter essa experiência presencial. Agora, graças a Deus, a gente está passando pela pandemia, já superamos as regras de distanciamento. Eu tenho um espaço que eu construí aqui, que para quem acompanha o meu perfil sabe que eu fiz esse espaço para ter aulas presenciais, físicas, mas em razão da pandemia eu não pude ministrar essas aulas, né? Elas foram todas gravadas online. E agora, para esta turma, é a primeira vez que eu estou abrindo essa oportunidade para que você tenha o contato direto comigo. Então, esses 10 que estão ingressando agora, que vão garantir a sua vaga, vão poder fazer essa mentoria ao vivo, presencial, se assim desejarem. Se você está em outra unidade da federação e para você ainda é muito caro, acaba não sendo vantajoso você comprar um curso que tem que vir para Porto Alegre. Para quem não sabe, eu estou em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Não tem problema, a gente pode fazer isso por videoconferência. Uma videoconferência única, individual, não é como alguns anunciam aí, mentoria com um grupo de 50. Que mentoria é essa? Que você fica lá falando e até tem constrangimento, né? De expor as suas dúvidas, as suas inquietações num grupo com 50, 60 pessoas. A minha mentoria é individual, você vai falar sozinho comigo e vai expor quais são as suas inseguranças, suas dúvidas, e isso pode ser inclusive feito de uma forma presencial, com a sua agenda. Você agenda comigo e a gente molda o calendário, o trabalho, de acordo com a sua necessidade. Então, é esse o convite que eu estou fazendo para vocês, gente. Vejam aqui, a porta está aberta, né? Ela vai fechar, é uma oportunidade que não vai ficar por muito tempo, né? Só essa semana. Eu começo agora, então, a abrir essa oportunidade e espero que vocês aproveitem ela. Fico à disposição aí nos canais, no direct, no grupo do Telegram. Ingressa lá, tem um link para ingressar no grupo do Telegram. Se quiser tirar dúvida, perguntar, fala comigo que eu vou responder para vocês. Certo, gente? Queria agradecer aqui muito a atenção de todos. Foi muito bacana ter vocês aí durante essa transmissão e espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem comigo aí, acompanhem aí as novidades, que não vai parar de sair novidade aqui nesse canal. Um abraço aí, gente!